A organização pode mudar a sua forma de aprender, a sua forma de estudar. Ela pode potencializar. E por que a organização é tão importante? E como se organizar da forma correta? Tudo isso eu quero te mostrar nesse vídeo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas e não sabe quem sou eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar o seu desempenho. Mas afinal, por que a organização é tão importante e como que ela pode transformar a sua forma de aprender e estudar? A organização, ela é fundamental, ela é essencial, principalmente no ponto de que quando a gente fala que se você não tem a organização, não tem o controle da sua rotina, você fica exatamente igual um barco à deriva. Você não tem aonde ir, você não consegue ter controle e você tende a procrastinar muito mais. Então, como que a gente faz para começar a se organizar, para conseguir ter maior clareza na hora de estudar? Eu sempre falo que estudo tem muita relação com a organização, tanto que eu falo ambiente organizado, mente organizada. Tudo que você organiza, você deixa mais claro, você deixa mais visível. E quando a gente está falando de estudo, a gente fala sobre estratégia, a gente fala sobre ter maior clareza sobre o que eu estou fazendo. Eu estou estudando, mas tem que estudar não só sentar a bunda na cadeira. A gente tem que fazer isso com estratégia. Então, quando a gente está falando de organização, a gente fala que o estudo, ele tem que vir como base principal ali na tua organização. Então, o que acontece? A maioria dos estudantes, eles não levam em consideração esse ponto. Quando eles vão montar um cronograma de estudo, eles não colocam o fator vida pessoal. Isso é um problema, porque o cronograma, ele precisa que você tenha tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida de estudo, porque elas fazem parte da mesma rotina. Você acorda, você almoça, você toma café da tarde, você janta, isso são fatores da sua vida pessoal. Mas você estudar também inclui na sua vida pessoal, porque faz parte da sua rotina. Então você tem que estudar, você tem que ter isso no seu cronograma. Isso é o primeiro erro que os estudantes não conseguem arrumar. É na questão de que quando eles vão montar um cronograma de estudo ou cronograma da sua vida, eles fazem isso de forma separada. E isso é um problema. Quando você monta um cronograma, eles têm que estar junto, porque o mesmo horário que você coloca lá para café da manhã ou para o café da tarde, se você colocar um bloco de estudo, você não vai fazer esse bloco de estudo porque você tem o teu café da tarde. Isso acaba rompendo do que acontece. Fala, meu Deus, eu não fiz isso, então não vou fazer mais nada, vou procrastinar a tarde toda. E isso é um problema. Outra coisa que é muito importante, os estudantes, eles querem ter um cronograma bonitinho e tudo mais, mas eles não colocam um horário. E daí o que acontece? A maior chance de você procrastinar é por você não colocar um horário. Se você não coloca horário para cada tarefa, você está fazendo com que, eu tenho o dia todo para fazer isso. Daí o que você faz? Se enrola e deixa para de noite. Daí acumula tudo e você procrastina e ainda consegue deixar tudo acumulado, um bolo de neve. Então o que acontece? Você precisa ter os seus horários para você manter. Por que ter horário? Quando você tem os seus horários, você consegue ter maior clareza no que você tem para fazer e o que você tem de horário livre. Então, quando você faz isso, você puxa do micro para o macro. O que acontece? Você coloca lá os horários, aí você fala, eu tenho um horário livre aqui. Quando eu vejo que eu tenho um horário livre aqui, e se eu encaixar um bloco de estudo aqui? Mas se eu mudar isso? Você tá vendo que quando eu falo que a organização tem muita relação com a clareza, você consegue ter uma visão geral da sua rotina e da sua vida. Ali você fala que tem muitos estudantes que puxam até esse ponto de Igor, mas eu não tenho tanto tempo para estudar. Falei, você já montou teu cronograma? Porque quando você monta teu cronograma, você consegue olhar do macro. Porque você pode fazer o quê? Ajustar um horário aqui. E se eu puxar essa atividade para fazer isso aqui? Você consegue ter mais horários livres. Então, por isso que a organização ela traz clareza. Porque ela vai trazer com que você olhe de fora as obrigações que você tem, as coisas que você tem para fazer. Isso faz com que você tenha mais tempo para estudar. Outra coisa que tem a ver com a organização. A organização tem muita relação com o seu ambiente de estudo. Por exemplo, se você tem um ambiente com muita informação, com muita coisa, a chance de você procrastinar e se distrair com elas é muito grande. Por exemplo, você está assistindo uma videoaula lá que é muito chata. Essa aula não é legal e eu estou assistindo ela aqui. E tem um monte de coisa em cima da minha mesa. O que eu faço? Eu pego coisa aqui e começo. Porque isso... Qualquer coisa vai se tornar mais interessante do que você prestar atenção na aula. Então, quanto mais você conseguir reduzir essas coisas, vai fazer com que você tenha concentração maior e dificilmente se distrai. Então, limpar um ambiente de estudo, tenha clareza de que você não vai se distrair com esses objetos. Então, quanto menos coisas na sua mesa tiver,
melhor. Por exemplo, o celular, que é o nosso maior que distrai muita gente. O que acontece? Se você deixa ele na mesa, você está estudando ali, ele faz, por mais que você deixe no silencioso, ele vibra, vai vibrar na mesa. O que acontece? Você pega o celular, fica, abre, só vou responder essa mensagem. Respondo, daí você, chegou uma notificação do Instagram, abre o Instagram, fica. E você simplesmente esquece que estava estudando. Então, por isso que eu falo que a organização ela traz clareza. Quando você faz uma coisa que tira tudo a chance de você procrastinar, você não vai procrastinar, porque você tirou essas informações que fazem com que se procrastine. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter o cronograma para a gente saber nossos horários e cada coisa que eu tenho que fazer em cada horário. Assim, para eu ter o controle de o que eu preciso fazer na minha rotina, que são do meu trabalho, da minha vida, do meu estudo, e também tem os momentos que eu preciso descansar. Beleza, e aí a gente organiza o ambiente de estudo, diminui a chance de a gente procrastinar. Tá vendo que eu tô falando que a organização ela vai trazer essa clareza para você? Você vai conseguir ter teu tempo de descanso, teu tempo de estudo, ter o controle da sua rotina, e quando você tem o controle da sua rotina, você consegue ajudar a sua mente. Por quê? Muitas vezes a gente tem a nossa mente fazendo o trabalho de eu não posso esquecer que eu tenho que fazer aquilo, eu não posso esquecer que eu tenho aquilo para resolver, eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque justamente a tua cabeça tem que ficar te lembrando porque ela sabe que aquilo é importante. Mas quando você tem no papel, tem no seu cronograma, faz com que essas informações saiam da sua mente. E por isso que eu falo que a agenda e o cronograma é tão fundamental. Porque você coloca as informações ali, você não tem aquela pressão de ter que ficar lembrando as coisas que você tem para fazer. Porque se você esquecer, você vai olhar para o cronograma, vai olhar para a tua agenda e você sabe o que você tem para resolver. Isso é clareza mental. E muitas vezes quando a gente está estudando, a gente está lá estudando e a nossa cabeça fica nessa encheção. Fica muita coisa, eu não posso esquecer de fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E quando você tira isso da sua cabeça, você tem uma clareza para que você consiga se concentrar maior. Então você tem que entender que a organização ela vai estar nitidamente atrelada à sua clareza mental, principalmente na hora de estudar. E a gente sabe que esses fatores influenciam se a gente vai conseguir focar ou não nos estudos. Então, por isso que eu falo que essa ferramenta de organização ela é essencial para a sua vida. Então, o estudo não se baseia só em sentar a bunda e estudar. Ele se baseia em ter a clareza e a organização. Isso é fundamental para você que é estudante. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreve que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar a desenvolver nos estudos. Eu também te sugiro me seguir no meu Instagram, que está aparecendo aqui para vocês, @igorpsico. Lá eu sempre falo sobre, respondo as caixinhas de vocês em relação ao estudo, consigo conversar pelo direct e se você quiser ter um contato maior, eu tenho as minhas mentorias, onde eu dou mentoria particular para montar o seu cronograma e te ajudar a estudar da forma correta e também tem o meu curso, que é o MIP, onde eu ensino os estudantes a estudarem da forma correta, aprender a ler, aprender a memorizar, aprender a se organizar, tudo isso que a escola deveria ter ensinado e não ensinou. Eu te ensino a aprender a estudar de verdade. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!